as reações da corrida sprint e da classificação do GP da China de 2025. Minha intenção em finais de semana com horários mais normais, que não seja tudo de madrugada, é fazer um vídeo de reação para a corrida sprint e um diferente para a classificação. Mas como esse aqui foi meia-noite a corrida sprint e a classificação 4 da manhã, e eu não tinha como gravar nesse horário, porque ainda não moro sozinho e iria acordar as pessoas na casa que moram comigo. Então em finais de semana sprint que tiverem as coisas acontecendo de madrugada, China, se eu não me engano, é o único, eu vou fazer um vídeo aglutinando tudo, mas nas próximas sprints minha intenção é fazer um vídeo pra corrida sprint e depois outro vídeo pensando na classificação normal. Então talvez esse vídeo fique meio apertado por conta disso, mas bora pras reações da corrida sprint. O Flávio Peruzin disse: cara, ainda bem que o Jack Durham bateu na sprint, porque se eu tivesse acordado às 4 horas pra ver o Bortoleto bater na última volta, eu ia coringar. E essa foi minha exata reação quando aconteceu aquele acidente na última volta. E cara, Durham, me ajuda a te ajudar, cara. Você tá pressionado, você sabe que sua vaga não tá garantida até o final do ano, que você tem um Flávio Briatore na tua nuca querendo te trocar pelo Franco Colapinto, e você vai na última volta da corrida sprint, numa posição que não vale absolutamente nada pra você. Melhorar seu resultado nela não muda sua posição na tabela de pilotos do Mundial, porque os resultados da sprint não influenciam nisso, e também você não vai fazer nenhum ponto com essa ultrapassagem. Eu não entendi o que ele quis fazer naquele momento. Claro que se você assiste o lance com calma, você percebe que o Bortoleto comete um leve erro na zona de frenagem. Então o Durham sente que pode tentar fazer uma manobra, que pode dar uma mergulhada e tentar passar o Gabriel. Só que ele erra completamente o tempo dessa freada e acerta em cheio o carro do Gabriel, fazendo ele rodar e perder posição, terminando a corrida sprint então em 18º lugar. O Durham tem que ajudar a gente a ajudar ele. Ele não tá numa situação fácil, ele não tá numa situação boa já dentro da equipe dele. E essas decisões que ele vem tomando dentro da pista não vão ajudar ele a conseguir manter o emprego até metade do ano. E eu não diria nem questão de estragar a corrida do Bortoleto, porque ele também não estava disputando nenhuma posição de ponto, para falar a verdade, mas podia ter tido um resultado melhor. E isso então o Durham levou a punição, mais 2 pontos na carteira dele. Agora sim, na última volta da sprint, eu coringuei. E me corrigindo aqui, que eu percebi depois que eu parei de comentar esse comentário, não foi 4 da manhã, porque a corrida sprint foi meia-noite, então foi por volta ali da 1 da manhã que esse acidente aconteceu, não às 4. E acho que aqui a gente tem o melhor comentário que representa o que foi ficar acordado para ver o GP da China todo. Alves Santos disse: sono e tristeza. Eu acho que não tem melhor descrição possível pra ficar acordado, pra ver a corrida sprint, depois ver a classificação das 4 da manhã ali. Nossa, cara, ainda bem que não teve nenhuma bandeira vermelha. Eu fiz o acompanhamento nos stories de tudo, como eu sempre faço, nos stories do clube da F1. E cara, nossa, eu tava morrendo de sono. Eu dei umas pescadas que eu não sei como eu não dormi nessa classificação, bicho. E daí ainda teve o Bortoleto caindo no Q1. A classificação no final acabou sendo ok. Não foi a melhor classificação que a gente já teve. Foi bem parada no final. Apesar de o que o Piastri fez ter sido impressionante. Eu vou comentar um pouco mais depois quando a gente chegar nas classificações de fato. Mas eu acho que é um bom resumo do que foi ficar acordado até as 5h30 da manhã pra ver tudo isso. Sono e tristeza. O Pietro disse: vitória do Hamilton na Ferrari me dá a sensação de que o mundo dá um pouco mais feliz. Cara, e eu sempre quero deixar claro isso aqui no clube. Eu não torço pra nenhum piloto. A única pessoa que eu torço, no caso eu torço pro Bortoleto, né? Então tem esse piloto agora que eu torço sim. Mas a única equipe que eu torço e o único que eu quero que vá bem de todas as formas possíveis é a Williams. Eu torço pra Williams. Eu não torço pra nenhum piloto. Porque eu vejo direto, quando eu elogio o Verstappen, me chamam de Verstappete, quando eu elogio o Hamilton, me chamam de Hamiltete. Então assim, eu só quero deixar claro isso de novo, o único piloto que eu torço é o Gabriel, e a única equipe que eu torço é o Williams. Tirando isso do caminho, é muito foda você ver um piloto foda como o Hamilton vencer uma corrida pela Ferrari. Cara, isso é um bagulho que vai ser histórico na Fórmula 1. Tudo bem que foi corrida sprint, claro, a gente tá falando de uma corrida sprint, não de uma corrida normal. Mas é papo de que daqui 20, 30 anos é aquele papo. Cara, você lembra da primeira vitória do Hamilton na Ferrari? E você vai poder falar: eu tava lá quando o Hamilton venceu a primeira corrida pela Ferrari. Ainda mais se ele chegar e vencer um título mundial pela Ferrari, se ele conseguir o 8º pela Ferrari. Cara, isso vai ser... Esse dia pode ter sido um dos dias mais históricos da história da Fórmula 1. O dia que o Hamilton venceu a primeira dele pela Ferrari, mesmo que tenha sido uma sprint. Quando for uma corrida normal, caso ele venha vencer,
eu acho que vai ser mais especial ainda. Agora, se você é tifose, você tava que nem o Otávio Santos aqui. Eu tava só o Vettel na Malásia em 2015 na sprint. Essa foi a primeira vitória do Vettel pela Ferrari. Foi a Malásia 2015. E assim, é a mesma vibe ali. Quer dizer, no caso, o Vettel ele era só tetra quando chegou. E ele não veio a ter um legado de grande sucesso pela Ferrari. 2018 viria a transformar, na verdade, um legado de pipocada. Temos que esperar para ver como vai ser o legado que o Hamilton vai deixar. Caso ele deixe um legado positivo, a gente acabou de vivenciar um momento que vai ser lembrado assim pelos tifosi, como o Otávio lembra da Malásia 2015, o pessoal vai lembrar de China 2025 pelo Hamilton. Pássaro gritando na minha janela, espero que não tenha saído som. E um último comentário da sprint foi do Snake Fu aqui. Sainz não tá temperado ainda, a Williams bem espero que melhore. No final ele se perdeu um pouco ali na escrita, mas deu pra entender. E isso tá bem evidente, o Sainz ainda não se encontrou nessa Williams, ele não tá conseguindo entregar o melhor resultado que ele pode, e eu fiz até um vídeo sobre isso em outubro ou agosto do ano passado, mais ou menos, falando que esse ano podia ser a prova de fogo pro Albon, porque o Albon no período dele na Williams nunca teve um companheiro de equipe de verdade. Né, um companheiro de equipe competitivo. E o Sainz ia ser o primeiro. Então a gente realmente ia ter uma noção ali se o Albon estava tendo realmente bons resultados, mais por conta dos companheiros que ele tinha, ou se porque ele realmente era um piloto muito bom. E até agora ele vem provando seu segundo caso. Ainda tem muito tempo, o Sainz ainda pode se acostumar melhor, e ele mostrou que ele pode ter bons resultados, como na própria classificação da Austrália, que ele foi muito bem, e durante os testes de pré-temporada, que ele foi muito bem também. Então o Sainz ainda pode melhorar, mas até o momento ele não tá conseguindo se encontrar nessa Williams direito. Na classificação para a corrida principal, então no Q1, caíram Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan, Oliver Bearman e Pierre Gasly. Mais uma vez as duas Alpines caindo no Q1, não vem se mostrando ali um bom começo de ano para a Alpine, pensando em como eles terminaram, mas o Briatore fez questão de deixar isso claro em alguns momentos, que eles estão focando praticamente todos os esforços em 2026, com o novo motor Mercedes, tanto que eles estão usando o mesmo chassi do ano passado, para vocês terem noção ali de como eles vão deixar essa temporada de lado. Pontuações podem vir, boas corridas podem vir, mas vai ser um ano complicado para a Alpine. E também vamos tirar mais uma vez o elefante aqui da sala, falar da questão do Gabriel Bortoleto ter se classificado em 19º. Tem um comentário aqui do Country Bladers, o Doohan e a Ferrari deixaram o Bortoleto bem embaixo do grid, minha previsão é que na corrida ele chegue em P16. Isso é um ponto interessante, o Doohan, eu comentei aqui, foi em relação à corrida sprint, mas a Ferrari ter deixado o Bortoleto bem embaixo no grid veio muito por conta da classificação. Na pós-classificação, falando com a Band, o Bortoleto conversou ali com a Mari, e ele disse que quando ele estava saindo do pit lane para começar a volta dele, as Ferraris acabaram atrapalhando um pouco ali a questão dele fazer o aquecimento dos pneus. E ele começou a volta com os pneus bem abaixo da temperatura ideal que ele precisava para poder fazer uma boa volta de classificação. E você pega ali o onboard dele, eu vi pelo F1 TV, depois reassistindo ali, e realmente as Ferraris ali atrapalham um pouco, não deixam com que o Bortoleto faça o melhor aquecimento de pneus possível, e isso atrapalha. E eu consigo acreditar nisso pensando em como ele foi nas últimas duas classificações, sempre conseguindo colocar essa Sauber puxando uma boa volta e colocando essa Sauber realmente no Q2. E para ele ter terminado em 19º, não é típico do que ele veio mostrando nessas últimas classificações. Então, acabou tendo uma infelicidade ali na pista, ele não conseguiu aquecer os pneus da maneira exata por conta das Ferraris, e daí, por conta disso, então, acabou caindo no Q1. E, assim, considerando o carro da Sauber, dificilmente vai ter um bom resultado, né? Sonhar como uma pontuação, como o Hülkenberg teve na Austrália, mas não acho impossível uma boa recuperação e tentar um P16 ali, como bem dito pelo próprio Country Bladers. E agora vamos falar de Liam P20 Lawson, nome do meio dele já. E o Beetle D654 disse: radiar no Q3 na frente do fiasco piloto Lawson. Ou o Lawson é horrível como piloto, ou esse carro é movido a energia solar. Eu vou falar do radiar melhor quando a gente chegar no Q3, mas o Lawson realmente tá difícil defender ele. Tá muito difícil já começar a defender o Lawson. Mais uma classificação deplorável, outro P20 em classificação de corrida. O Lawson precisa começar a mostrar um certo resultado logo já. Eu falo da questão de o segundo carro da Red Bull é amaldiçoado, mas eu também defendo a ideia de que subiram ele muito cedo. E eu também defendo a ideia de que subiram ele muito cedo para a Red Bull, ele não estava pronto ainda. 11 corridas só na Fórmula 1
para essa bomba. A gente viu o que aconteceu com o Gasly, a gente viu o que aconteceu com o Albon, apesar deles terem tido resultados melhores nesse tempo. Foi muito cedo para subir o Liam Lawson para a equipe principal da Red Bull, considerando o histórico desse segundo carro, e ele não tá se ajudando também. Assim, de novo, tudo isso que eu falei, eu ainda acredito fielmente, mas era pelo menos pra ele estar ameaçando alguma coisa no Q2, ameaçando alguma coisa ali, tentando se aproximar, se fosse pra cair, caísse no Q2, que tava igual o Pérez ali ainda. Isso não tá ajudando a imagem dele. Eu imaginei que seria muito cedo, eu sempre falei isso aqui no clube. Eu ainda acho que o Tsunoda deveria ter sido a melhor opção, e o problema é que isso vai queimar a imagem dele completamente. Se ele não fizer uma boa corrida, o que acho difícil de acontecer, e se no GP do Japão ele mais uma vez cair no Q3, no Q1, cara, vai ficar cada vez mais difícil defender o Lawson, porque já entra no prazo de validade que o Helmut Marko colocou para Red Bull. Ele falou de 3 a 5 corridas para dar uma avaliação pro Lawson. Se ele cair no Q1 de novo no Japão, é a terceira corrida seguida que isso acontece, vai ficar difícil defender a imagem do Lawson nessa Red Bull até o final do ano também. No Q2 caíram Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso, Hülkenberg e Esteban Ocon. E uma classificação muito boa do Nico, colocando essa Sauber em P12, realmente foi surpreendente, e eu acho que corrige a questão de uma certa, vamos dizer, injustiça que aconteceu na classificação sprint, porque ele estava fazendo tempos muito bons nos treinos livres, e eu achei muito surpreendente ele ter caído no Q1 também. Pra mim, tanto ele quanto o Bortoleto passavam pro Q2, porque o Hülkenberg estava muito bem nesse final de semana. No treino livre 1 ele tinha se encontrado ali na pista, tinha encontrado acerto, e parecia que estava indo muito bem. E tanto que ele mesmo fica surpreso quando ele cai, o rádio quando ele cruza a linha de chegada, e pergunta se a gente passou, e a equipe responde que não, e ele fica tipo, what? Tipo, ele ficou muito surpreso por não ter passado. E eu acho que isso faz uma justiça melhor com o que ele vinha apresentando de resultados nesse final de semana. Mas ele conseguiu corrigir esse erro da má classificação. Seria mais legal se a gente estivesse vendo as duas Saubers aqui, tanto o Bortoleto quanto o Hülkenberg, que os dois tinham nível e capacidade para estar no Q2, mas foi só o Nico, e tem que elogiar também quando ele faz um bom final de semana. E outro comentário aqui veio do Stone, falando: o desempenho do Sainz está sendo muito abaixo. Parece que ele ainda não se adaptou ao carro da Williams. Por outro lado, o Albon começou muito bem a temporada e está sendo bem impressionante tanto o desempenho dele quanto a evolução da Williams. E é até um pouco de repetição do que eu falei em relação à corrida sprint, mas o Sainz realmente não tá se achando com esse carro da Williams até o momento. Assim, classificação geralmente não era o ponto forte dele. Claro que eu vou comparar com o Leclerc, que é um piloto muito bom de classificação, um piloto muito acima da média nesse quesito, mas o Sainz geralmente não conseguia bater de frente na classificação com o Leclerc. Ele geralmente mandava bem nas corridas, muito por conta da inteligência dele, que é um fator que diferencia ele da grande maioria do grid. Ele é um piloto extremamente inteligente, e ele compensa isso nas vezes que ele parece mostrar uma certa falta de velocidade. O grande problema é que uma das vantagens da Williams é que o carro consegue bem na classificação e decai um pouco na corrida. Então você precisa compensar isso com boas classificações. E o Albon vem fazendo isso e às vezes consegue segurar boas corridas. O Sainz, vamos ver como vai ser o GP da China, tem que esperar a corrida para realmente ter esse veredito, mas ele precisa melhorar esse desempenho da Williams, pensando nos próximos anos e no desenvolvimento que ele quer ter com a equipe a partir de 2026. E no Q3, as posições finais de grid ficaram Albon, Tsunoda, Kimi Antonelli, Isaac Hadjar, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell e Oscar Piastri na pole position. E o Alisson já trouxe o comentário aqui. Falem do Isaac Hadjar agora, P7 à frente do Tsunoda e Antonelli, melhor novato classificado. E cara, eu falei isso no meu vídeo de previsão. Eu achava que as duas Racing Bulls iam pontuar, porque no GP da Austrália elas tinham mostrado uma velocidade muito alta. Eles realmente mostraram o potencial de um carro meio para cima do pelotão, e eu imaginei que na China eles fossem ir muito bem. E eles estão indo até agora. Tem que esperar para ver se o Hadjar não bate na volta de apresentação. Não, brincadeira. Mas eu acho que o Hadjar e o Tsunoda vão terminar ainda essa corrida na zona de pontuação, porque vem sendo um ótimo final de semana das Racing Bulls. Agora, o Hadjar terminou a classificação na frente do Yuki. Isso é impressionante. Isso tem que ser dito. Isso é impressionante do Hadjar, logo no segundo final de semana, conseguir fazer uma coisa dessa, se classificar na frente do Antonelli mesmo também. Eu falei pra vocês, até mesmo no vídeo pós-corrida, o Hadjar não é um mau piloto, o Hadjar não é ruim, ele é um bom piloto, ele é um piloto rápido e tem um carro bom em mãos. E eu acho que com isso ele pode trazer bons resultados
e mostrou aqui nessa classificação. Tem que esperar a corrida, e a corrida que realmente importa para tudo isso, mas é uma ótima corrida do Hadjar. Acho ele um bom piloto, acho ele um piloto que no auge ali pode brigar por algumas vitórias. Não acho que é para material de campeão mundial, mas é um piloto que pode ali ser um ótimo segundo piloto de equipe de ponta. E ele vem mostrando isso até agora. E o Leco RJ disse simplesmente Oscar Piastri registrando um novo recorde de pista de Xangai. Cara, isso tem que ser dito. Que volta do Piastri. Não só a primeira, mas a segunda. Ele foi um dos únicos pilotos que conseguiu melhorar a segunda volta que ele fez no Q3. A maioria não conseguiu melhorar. O Piastri foi um dos poucos que conseguiu. Ele veio com sangue nos olhos pelo resultado do GP da Austrália. Eu falei sobre isso no vídeo de previsões, de que, cara, ele ia vir com sangue nos olhos, ele não ia engolir aquilo que aconteceu na Austrália, na corrida de casa, podendo ser o primeiro australiano a pegar um pódio. Ele veio com sangue nos olhos pra tentar recuperar o que ele perdeu no GP da Austrália. E que volta que ele fez. O carro da McLaren tá muito bom. A gente vai falar um pouquinho depois, tem um outro comentário sobre isso que eu vou trazer no vídeo. O carro da McLaren tá bom. O Piastri tá com sangue nos olhos, ele tá com cara de quem quer vencer essa corrida. Então, assim, que volta, que classificação do Piastri. Pra mim, vem como favorito pra vencer a corrida. E o qualquer coisa, e depois, qualquer coisa escrita, disse, a Ferrari sempre parece tentar de tudo pra ganhar aquilo que não vale quase nada. Ela sempre tá liderando os treinos e agora na sprint, mas quando chega na corrida e classificação não fazem nada. Um ponto pra se destacar disso tudo é, apesar do ótimo resultado da Ferrari, o Hamilton vencer a sprint e pegar a pole na classificação em sprint, o melhor carro do final de semana ainda é a McLaren. A McLaren ainda é o melhor carro do final de semana. E isso ficou claro pra mim agora depois dessa classificação. O que aconteceu na classificação sprint, o Norris não conseguiu ajeitar, ele acabou não fazendo uma boa volta na classificação, e o Piastri também não acertou direito a volta dele. Isso abriu a possibilidade de uma zebra acontecer, e foi o que aconteceu. O Hamilton também aproveitou essa chance, ele tava em outro mundo, né? Ele tava in the zone, o termo que eu já usei em outro vídeo aqui, ele tava na zona. Eu sei que isso em português fica sugestivo, mas ele tava in the zone e ele conseguiu disparar e vencer. Mas no geral, a McLaren era o melhor carro nesse final de semana e tava com pinta de que eles iam vencer a corrida principal se fizessem a boa classificação que o carro deles poderia fazer, e fizeram agora. Então assim, a Ferrari, dentro das limitações da Ferrari, conseguiu encontrar um bom final de semana. O Hamilton realmente que deu um passo acima para conseguir fazer um bom resultado. É só ver a situação do Leclerc nas duas classificações, não conseguiu ir bem, e na classificação principal o Hamilton também não foi tão bem. Então a Ferrari realmente não tá com esse carro todo. Foi uma volta sensacional que o Hamilton tirou da cartola e conseguiu fazer uma ótima corrida para compensar isso. Mas no geral a Ferrari ainda para mim não é a quarta força, mas tá empatado em terceira força ali com a Mercedes. O Tomás Davi disse, esse carro da McLaren parece muito arisco. Os pilotos nunca conseguem colocar os três setores mais rápidos na mesma volta. E isso é verdade. O carro da McLaren, ele realmente tá muito arisco. Apesar de ser o mais rápido, ele tá muito arisco. E o próprio Lando Norris comentou sobre isso depois da classificação sprint, que o carro tá difícil de pilotar. Mas difícil de pilotar não significa carro ruim, são duas coisas diferentes. O carro ele é ainda o melhor do grid, e isso ficou claro nessa classificação, mas ele é um carro difícil de pilotar, um carro muito arisco, que se você não vai perfeitamente controlando ele da sua volta, é muito fácil você sair, que foi o que aconteceu na classificação sprint com os dois pilotos da McLaren. Mas nessa classificação principal, os dois conseguiram se ajeitar, conseguiram se acertar e fazer um bom resultado, pole position pro Piastri e um terceiro lugar pro Lando Norris. Mas é um carro difícil de pilotar ainda, e isso não muda o fato de que eles são o melhor carro do grid. E o João Souza disse que volta de George Russell no final do Q3. Isso também tem que ser destacado. Eu falei que o Piastri foi um dos únicos a conseguir fazer uma boa volta na última volta que o pessoal fez no Q3, mas o Russell também fez uma volta sensacional. Isso tem que ser destacado. O Russell foi espetacular na última volta dele, conseguindo enfiar essa Mercedes ali no meio das McLarens, e entra com uma boa possibilidade de pegar o segundo pódio consecutivo na F1. No GP da Austrália, caiu no colo dele, como o pessoal falou. Eu não acredito muito nesse negócio. Caiu no colo, isso é fato, isso aconteceu, eu não tô dizendo que não foi isso. Mas o pessoal quis dizer que foi, ele não fez nada na corrida. Isso que eu queria ter dito. E eu discordo completamente. Ele não fez nada na corrida. Ficar a corrida inteira em quarto lugar
se afastando do resto do pelotão e ficando numa posição segura pra se o pessoal da frente errar, você pegar um pódio, pra mim não é fazer nada. Ele tá sendo... Assim, é uma frase que eu vi no vídeo do Fernando, do Canal F, falei tudo menos o nome do canal dele, então ficou crédito pra ele. Ele falou alguma coisa tipo, só pega pódio quem tem chance de pegar pódio. E ele tinha chance, e ele pegou pódio, e nessa corrida ele se coloca numa posição muito confortável pra ter essa chance de novo. A Mercedes ainda não tem um carro pra vencer corrida, pelo que parece, mas é um carro que pra pegar pódio tem total capacidade, e nesse GP da China entra como favorito pra ser um dos... ficar em terceiro lugar, acho que ainda... Considerando uma corrida completa, o Lando passa o George, mas se coloca ali como favorito nesse momento para terminar em terceiro lugar e até segundo, quem sabe, no GP da China. Mas aí tá, essas são as reações da classificação e da corrida sprint do GP da China de 2025. Quero saber sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que já ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Não porque eu abri o Spotify, irmão. Preciso parar de gravar.